Pessoal, meu nome é Antônio Miranda, eu sou especialista em liderança transformadora. Eu ajudo o líder de empresas a se tornarem agente de transformação no mundo corporativo. Esse é o objetivo do nosso canal. Se você quer se transformar num líder transformador, acompanhe a gente. Definir as tarefas que você vai delegar ao teu membro da tua equipe, mas principalmente saber identificar esse membro. E quando você tem 2 ou 3 membros da tua equipe que podem ter a mesma assunção da mesma responsabilidade, você tem que saber como escolher um, sem mostrar para os outros que você abdicou de escolher eles, que você excluiu eles do processo. Às vezes você tem que juntar os 3 e eles mesmos descobrirem qual naquele momento está mais preparado para o processo. Eu lembro 2 histórias interessantes que eu passei nessa fase de preparação, coisas que eu vivi, que eu descubro que quanto mais eu vivo isso, mais eu sei que a tese funciona. Eu lembro que em 2006, 2007, como consultor, eu passei por um processo de escolher um gerente geral numa empresa. A gente estava com uma empresa que já vinha uns 2 anos trocando de gerente geral a cada 4 meses. Aí um dia eu cheguei para os donos, eu estava lá como consultor de outros detalhes, não tinha nada a ver com esse processo, mas eu cheguei para os proprietários e falei, vocês não cansaram de buscar alguém fora? Vamos buscar alguém aqui dentro. Aí eles falaram, nós temos 3 pessoas aqui dentro que querem, mas a gente escolheu um, vai estragar os outros 3. Eu falei, deixa o processo comigo. E eu iniciei um processo interno de escolha do gerente geral. Primeiro abri a vaga para qualquer um que queria ser gerente geral. 3 se inscreveram. Quem eram os 3? Os 3 que os proprietários tinham medo, que eram 3 chefes de setores importantes e que eles achavam que escolhendo um ia perder a eficácia dos outros 2. Comecei um processo com eles. Chamei os 3 para uma reunião, onde se fez um comitê, eu e a gerente de RH. Os donos poderiam participar das reuniões quando quisesse, mas nenhum deles participou. E eu expliquei como é que ia ser o processo. Eu falei, isso é um processo seletivo de autogestão. O que é seletivo de autogestão? Quem vai escolher qual de vocês 3 vai ser o homem para ficar de gerente geral serão vocês. E eu fui fazendo um processo. Mandei cada um descrever suas habilidades para a função, cada um descrever vários detalhes da vida pessoal dele, da vida profissional e tudo mais. Quando, depois de 2 ou 3 reuniões que eu tinha esse cabedal de conhecimento de cada um deles, que até então eu não tinha em pormenor, porque não convivia com esses profissionais naquela época, eu comecei exatamente o processo seletivo dizendo, olha, eu vou fazer uma palestra aqui para vocês de como é a vida de um gerente geral da empresa. Depois eu vou sair, amanhã nós vamos se encontrar de novo, eu quero que vocês fiquem aqui 2, 3 horas conversando, amanhã vocês vão chegar 2 horas antes, vão conversar, e eu vou chegar no final do dia para colher as impressões de vocês. E aí eu passei a manhã inteira dizendo para eles por que ele não deveria aceitar o cargo de gerente geral. Gerente geral não tem hora para ir embora, gerente geral tem que viajar, gerente geral tem que fazer reuniões fora, gerente geral vai descer a família, se você tem filho pequeno isso é ruim para você, isso e aquilo. Falei de tudo que era extremamente importante ele saber para assumir uma responsabilidade que exigia dele toda aquela dedicação. No dia seguinte, final da tarde, quando eu voltei para continuar a reunião, eles já tinham feito 2 reuniões sem a gente, voltei eu, a gerente de RH, um deles já se excluiu. Falou, olha, eu não quero mais. E aí eu convidei esse um que se excluiu para vir para o lado de cá. Ou seja, ele passou a ser membro da comissão que estava analisando o processo seletivo, o processo de autoescolha deles. E sobrou 2. E aí fizemos uma série de trabalho com esses 2, até que chegou um momento que eu dei para os 2 o que cada um falou deles no primeiro dia que nós chegamos, mandei os 2 ficarem trancados e a hora que eles se escolhesse um deles para avisar a gente. Deu 15 minutos, eles chamaram a gente e o cara que era o cara bom realmente foi o escolhido pelo outro. As pessoas tomaram consciência que ele tinha mais habilidade, ele tinha mais
Ele tinha mais, não era competência, porque eu acho que competência a gente desenvolve. Mas naquele momento, e aí eu queria fazer um parênteses, capacidade todas as pessoas têm e eu acredito nisso fielmente. O que as pessoas desenvolvem é habilidade, e as habilidades se transformam em competências. Então, naquele momento, um cara tinha mais habilidade. E ele foi gerente da empresa durante anos. Depois de uns 10 anos, ele teve um câncer e acabou falecendo, mas foi um excelente gerente que a empresa teve. Esse é um episódio que me lembra. Um outro episódio que me lembra, que é o episódio de transferir responsabilidades. Eu sou psicólogo de formação e uma das minhas especializações foi psicodiagnóstico infantil. E chegou um momento que eu estava me formando na faculdade e eu resolvi fazer um estágio numa escola, numa ONG aqui na cidade de São Vicente. Eu moro em Santos, na Baixada. E essa ONG teve o pedido de uma escola municipal de mandar um psicólogo lá para trabalhar com 10 ou 12 crianças hiperativas. E eu me candidatei porque eu aprendi desde cedo como psicólogo, conversando com os professores, que quanto mais você entende uma criança, mais você entende as pessoas. E eu fui para essa escola e comecei a trabalhar aquele ano inteiro com um grupo de crianças realmente hiperativas. E eu tinha um jovem lá trabalhei com crianças do primeiro ao quinto ano primário, então trabalhei com crianças aí de 9, 10, 11 anos. Eu tinha um aluno extremamente indisciplinado, uma pessoa difícil de trabalhar. E eu não diagnostiquei nenhum deles como hiperativo, eles eram hiperativos, outra coisa diferente. Eles não tinham uma hiperatividade patológica, eles tinham uma hiperatividade do mundo moderno, que aliás muitas crianças têm hiperatividade do mundo moderno e os pais vivem levando nos psiquiatras para tomar um remedinho para acalmar, e a verdade, na minha opinião, e eu fiz um TCC muito bem elaborado sobre a hiperatividade ou hiperatividade. O que a criança tem hoje? Hiperatividade patológica ou hiperatividade de atividades que elas fazem? Bom, o que eu fiz com esse garoto? Um dia eu chamei para ele, depois de conhecer ele um mês, conviver com todos eles, eu fazia reunião toda semana com eles. Eu cheguei para ele e falei: ô Luiz Carlos, eu preciso de você. Ah, o senhor precisa de mim para quê? Eu falei: não, não me chama de senhor, me chama de Miranda, eu sou igual a você, mas eu preciso do teu trabalho. E qual é? O que você precisa que eu faça? Eu falei: eu preciso que você cuide da fila, porque o nosso grupo precisa entrar no refeitório fazendo fila, precisa sair do refeitório fazendo fila, o que é a norma da escola. Depois entrar na fila para entrar na classe. E eu percebi que você tem muita influência sobre eles, eu quero que você cuide da fila. Você faz todo mundo ficar em fila e depois você vai para o final da fila para ter certeza que ninguém saiu da fila. Ele, não sei o que, não sei o que lá. Ele falou: tá bom, eu vou fazer. E ele começou a fazer isso e organizar isso e funcionou. E ele se tornou uma criança mais adaptada ao processo disciplinar. O que eu dei a ele? Responsabilidade. A responsabilidade exige algo a mais do seu intelecto, da sua personalidade, do seu caráter, da sua índole. E tudo isso está funcionando na mais tenra idade. E eles estão aprendendo isso com os adultos. Então, quando eu dei para ele, deleguei a ele a responsabilidade de cuidar da fila, acabou o problema da fila. Ele mesmo ia para todo mundo, mandava todo mundo fazer fila, organizava, ia para o final da fila, a fila entrava no refeitório, comia, ele fazia fila para sair, ele cuidava da fila quando saía na classe, quando entrava na classe. Então, às vezes você tem um colaborador com muito potencial, ele só precisa de um pouco de responsabilidade. Se você der responsabilidade a ele, você pode ter certeza, ele vai te ajudar como um membro da tua equipe, delegando junto com você. Isso faz a diferença.